Bem-vindos, criaturas das sombras, um universo onde o medo se materializa e histórias sinistras ganham vida. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu like macabro para não perder nenhum vídeo aterrorizante. E, se você é corajoso o suficiente, compartilhe conosco suas próprias histórias no mundo sombrio do terror. Eu sou Vitor, seu anfitrião nesta jornada aterrorizante. Bem-vindo a Era Uma Vez, onde o medo encontra um novo lar. Prepare-se para se perder nas sombras do desconhecido. Jenny Terror, nossos pesadelos estão prestes a começar. Olá, amantes de terror. A história que irei contar agora é um pouco difícil de acreditar, mas espero que gostem. Meu marido e eu nos mudamos para um apartamento em 2019, depois que descobri que estava grávida de nossa filha. Moramos em um duplex em um bairro ruim por alguns meses antes. Nunca tínhamos tido nenhum problema com aquele lugar, mas eu queria sair porque cresci sendo ensinada que a cidade onde este bairro ficava era simplesmente ruim. De qualquer maneira, escolhi um apartamento na cidade onde cresci, um lugar que eu conhecia bem, já que um dos meus primos morou lá antes. Nossa unidade ficou no 3º andar, o que não era exatamente o que eu queria, mas era o único apartamento de 2 quartos disponível na época. Então nos mudamos, e as coisas estavam indo muito bem naquele primeiro ano em que tive nossa filha, e nos adaptamos à vida como uma mãe de primeira viagem. Sinceramente, não sei quando conhecemos Greg. Este é o nome do homem do quarto porque eu realmente não me importo se as pessoas sabem que é um nome padrão. De qualquer forma, ele morava do outro lado do corredor. Ele tinha quase 50 anos e morava com seus irmãos, algo que sempre achei muito estranho. Ficou imediatamente óbvio para mim que esse cara tinha algo errado com ele, algo errado mentalmente. Foi a maneira como ele se conduziu. Eu disse ao meu marido desde o início que algo não estava certo com Greg. Quando meu marido perguntava por que eu não conseguia identificar, agora percebo que Greg não tinha exatamente uma maneira rude, áspera ou desagradável de agir, como você esperaria de uma pessoa problemática. Ele era insidioso, e isso era muito pior com o tempo. Eu pegaria pequenas coisas sobre Greg. Ele conversava com todo mundo, mas principalmente com mulheres mais jovens, mulheres da minha idade, anos ou mais jovens, e quando o fazia, falava com elas por um longo tempo, de alguma forma sempre fazendo isso de uma maneira estranha ou difícil, para a pessoa sair da conversa sem ser rude. Eu era uma dessas mulheres, e era extremamente desconfortável cada vez. Não era tanto o que era dito, mas sim a forma como Greg se conduzia. Pequenas coisas como bloquear o corredor apenas para sair para a lavanderia, para que eu não tivesse como sair enquanto conversávamos. Ou, de alguma forma, sempre conseguia estar no corredor quando eu estava saindo com minha filha. Houve momentos em que Greg iniciaria uma conversa com meu marido no corredor quando ele estava chegando em casa do trabalho, mas então o seguiria até nosso apartamento para continuar a conversa. Eu estava tão brava que isso aconteceu, e eu dei uma olhada no meu marido esperando que ele entendesse e fizesse algo sobre isso. Mas, novamente, Greg de alguma forma conseguia fazer com que fosse rude fazer algo. Olhando para trás agora, eu deveria ter acabado de ser clara com Greg e o feito sair. Quero dizer, quem diabos simplesmente entra na casa de alguém sem ser convidado? Lamentar. Após aquele incidente, mantivemos a distância de Greg o máximo possível. A tensão no corredor entre nossos apartamentos era palpável, mas, felizmente, não tivemos mais interações diretas com ele. Os dias passaram e finalmente chegaram o momento da nossa mudança. Novo lugar, novas esperanças, longe de Greg e suas especialistas. O complexo de apartamentos antigo ficou para trás, e nós nos instalamos em um local que promete ser mais tranquilo. A experiência com Greg deixou uma marca de segurança em nossa percepção de segurança e privacidade. Após nos estabelecermos no novo local, tomamos medidas extras para garantir que nos sentimos seguros. Isso incluiu verificar cuidadosamente quem eram nossos vizinhos e ser mais cautelosos sobre a segurança online. O tempo passou. A memória desse episódio tornou-se um alerta constante sobre os perigos que podem surgir, mesmo em lugares que deveriam ser seguros. A vida contínua, nossa filha cresceu, e fomos determinados a criar um ambiente seguro para ela. Aquela experiência nos ensinou a confiar em nossos instintos, a sermos vigilantes quanto à nossa segurança e à segurança daqueles ao nosso redor.
Mudar-se pode ser estressante, mas para nós foi uma mudança necessária para garantir a tranquilidade de nossa família. Esperamos que nossa história sirva como um lembrete de que é vital estar atento aos sinais de alerta e agir prontamente quando algo parecer errado. Às vezes, uma mudança é a única opção para garantir a segurança e a paz de espírito. Desculpe, sou uma mulher de 24 anos que atualmente divide um apartamento com minha melhor amiga de 25 anos. Vamos chamá-la de Sherry. Sherry tem um gato preto peludo chamado Kane. Ele é bem grande e denso porque é um mestiço. Kane geralmente passa o tempo fazendo coisas normais de gato, preferindo dormir no quarto de Sherry, mas de vez em quando ele fica curioso sobre o meu. Vou relembrar o primeiro incidente que aconteceu. Sherry trabalha no turno da noite, então não é incomum para mim passar as noites sozinha. No entanto, numa noite em particular, ela estava trabalhando no turno diurno e deveria estar em casa por volta das 11 da noite. Era apenas meu namorado e eu no apartamento na época, e decidimos nos preparar para dormir e passar um tempo íntimo juntos. A hora era por volta das 9h30, então eu sabia que Sherry estaria chegando em casa logo. Deixei Kane fora do meu quarto e fechei a porta, que tem uma estrutura sólida e trava quando fechada. Cerca de 20 minutos depois, ouvi a porta do meu quarto abrir e depois fechar. Ouvi o som do trabalho interno, mas pensei que era apenas um mal-entendido. Mais tarde, Sherry não estava em casa e percebemos que algo estranho havia acontecido. Usei minha câmera Ring para verificar se alguém entrou, mas não havia alertas. Parecia estranho, mas parecemos ignorar. Avancemos algumas semanas para o tempo presente. Ontem à noite, 30 de outubro de 2023, Sherry e eu tínhamos acabado de terminar um teste pela manhã. Quando chegamos ao nosso apartamento, estávamos cansadas. Sherry estava esperando por sua companhia, Dale, antes de ir para a cama. Uma vez que Dale chegou, fui para o meu quarto para uma soneca, por volta das 10 da noite. Sherry, Dale e Kane encontram-se satisfeitos no sofá. Enquanto cochilava, ouvi a porta abrir e fechar, e Kane pulou na minha cama. Em algum momento, Kane saiu e ouviu Sherry e Dale conversando sobre eu estar dormindo. Quando acordei, encontrei Sherry, Dale e Kane todos dormindo no quarto de Sherry. Quando mencionei a eles sobre ouvir a porta e Kane entrando no meu quarto, eles negaram e disseram que nunca abriram minha porta. Fiquei perplexo, pois tinha certeza de ter ouvido e sentido Kane na cama. Eles sugeriram que poderia ter sido um sonho lúcido, mas eu estava convencido de que era real. Ao longo da conversa, insisti nos detalhes, descrevendo os sons e movimentos que senti durante o suposto incidente. Sherry e Dale ficaram cada vez mais preocupados, indicando que poderia ter sido um sonho vívido ou algum tipo de experiência paranormal. No entanto, eu não consegui superar a sensação de que era real. Este é o segundo incidente estranho em cerca de 1 mês e meio, desde que me mudei para lá. Estou perplexa e adoraria ouvir feedback de alguém que possa ter passado por algo semelhante. Meu nome é Noel, tenho 20 anos e atualmente moro com meu colega de quarto e melhor amigo de aproximadamente 10 anos em nosso primeiro apartamento de pós-graduação. Esta é a história do nosso vizinho louco que realmente nos amedrontou quanto à nossa segurança. Ainda estou surpreso e furioso com o fato de nada mais ter sido feito para impedir seu comportamento atroz. Para maior clareza, aqui está o elenco. O vizinho maluco é Chris. Estou utilizando seu nome verdadeiro porque, bem, acredito que ele merece ser exposto. Meu colega de quarto envergonhado é G, a namorada de Chris, e a filha de Chris, que chamarei de N. Tudo começou há cerca de 3 meses, quando Chris, G e N se mudaram para o apartamento abaixo do nosso. Chris trabalhou na manutenção do nosso complexo de apartamentos, e apesar de nunca ter conhecido G antes, Chris parecia ser legal o suficiente na época. Eu até fiz alguns biscoitos e Chris falou sobre o nosso dia, mostrando-se disposto a ajudar em pequenas coisas, como quando derrubei a tela da minha janela. No entanto, não demorou muito para que as verdadeiras cores de Chris se mostrassem. Um dia, um vídeo foi mostrado, revelando uma briga intensa entre Chris e G. No vídeo,
Chris fornece seu Xbox em G antes de correr para tentar travar a porta do carro dela enquanto ela partia. Subjacente, enviei o vídeo para os gerentes de apartamentos. A administração insistiu que era um assunto interno, e eu, furioso, exigi que Chris fosse banido do nosso apartamento por questões de segurança. Não nos enviaríamos confortos com ele por perto e o evitaríamos. Os problemas continuaram, com Chris e G discutindo cada vez mais, e o som de Chris socando as paredes tornou-se uma triste trilha sonora para vidas nossas. A situação atingiu seu auge quando, estando eu no trabalho e meus colegas fora, testemunhei uma briga violenta entre Chris e G, culminando em uma chamada para a polícia. Chris foi preso, mas, para nossa surpresa e horror, ele voltou após 2 dias. Desde então, Chris continua perturbando nossa paz, sendo rude e hostil. O cheiro de maconha, os filhos de brigas e intimidações, e até mesmo atos de vandalismo em nosso carro, tornaram nossa vida um inferno. A inação da administração do prédio e as tentativas frustradas de buscar ajuda tornaram nossa situação ainda mais angustiante. Finalmente, numa reviravolta inesperada, descobriu que Chris foi despejado e seu apartamento ficou em estado lastimável. Embora aliviados, minha mensagem para Chris é clara. Espero que sua vida seja difícil, que você nunca veja G ou N novamente, e que cada mulher que cruze o seu caminho enxergue você como o homem patético que é. Desejo que apodreça no inferno junto com todos os outros abusadores lá fora. No entanto, a vitória sobre Chris não significou o fim dos desafios. A vida continua, e nós, finalmente, encontramos paz com nossos novos vizinhos, uma avó porto-riquenha e seus netos, que trouxeram uma atmosfera tranquila para o prédio. Enquanto isso, Chris desapareceu de nossas vidas, mas as marcas de sua presença persistiram. Um dia recebemos uma carta anônima expressando gratidão pela coragem que tivemos ao enfrentar Chris. Parecia que outros companheiros também sofreram em silêncio. Curiosamente, descobrimos que G e N haviam se mudado para um local seguro, longe das garras de Chris. G começou a reconstruir sua vida e N finalmente encontrou a estabilidade que merecia. No nosso apartamento renovado, celebramos uma nova fase, esquecendo o pesadelo que vivemos. O processo de cura foi lento, mas estávamos determinados a transformar o passado sombrio em um futuro promissor. Com o tempo, esquecemos as noites de terror, atualizando-as por risos e novas amizades. A experiência nos ensinou a valorizar a segurança e o apoio da comunidade. Ao olharmos para trás, percebemos que a escuridão trouxe à tona a nossa força interior. A história de terror foi transformada em um conto de resiliência e superação. E assim, continuamos nossas vidas, sabendo que o pesadelo ficou para trás e que o futuro reservava apenas a promessa de dias mais luminosos.